continuamos a falar das despedidas do Papa Francisco, porque em meio a tantas homenagens, muitas propostas e reformas da igreja feitas com ele ganham mais destaque. Conhecido pela defesa das minorias, Francisco promoveu uma mudança interna na estrutura de trabalho do seu entorno. O percentual de mulheres que trabalham no Vaticano aumentou de 19% para 23% nos últimos 10 anos. E para falar um pouquinho deste impacto desta, que é uma das muitas ações do Papa em vida, a gente conversa com a nossa comentarista, Camila Farani. Oi, Camila, muito bom tê-la aqui no Money Times novamente. Tudo bem? Eric, tudo bem, Eric? Bom te ver novamente, viu? Obrigado. Ô, Camila, o Papa acabou ampliando, né, o espaço das mulheres no Vaticano, né? Ele delegou bastante, ou um pouco mais, no pontificado dele, às mulheres, né? O que isso tem de impacto, né? A importância também desse trabalho do Papa aproximando mais as mulheres da igreja, no trabalho da igreja. O Papa Francisco, né? Ele deixou um legado de avanço da inclusão das mulheres em funções de destaque, principalmente dentro da Igreja Católica. Então, esse aumento que você comentou, né, de aproximadamente 25% a 27%, no número de mulheres atuando no Vaticano, em pouco mais de uma década, acho que não é apenas simbólico, ele é estratégico, né? Porque o Vaticano, ainda que seja uma instituição religiosa, é também um dos centros de poder mais antigos e mais influentes do mundo. Então, Eric, quando ele amplia o espaço para participação feminina, ele envia uma mensagem muito clara para as outras instituições conservadoras, né? Ou você evolui, ou você perde relevância. E aí, segundo o próprio Vatican News, né, que é o canal de notícias, né, do Vaticano, essa mudança ela não é apenas qualitativa, né? Não é apenas quantitativa, mas ela é qualitativa, já que muitas dessas mulheres elas estão em função de decisão e coordenação. Falando nisso, que cargo as mulheres podem ocupar no Vaticano? Olha, atualmente, as mulheres elas podem ocupar cargos administrativos, podem ocupar cargos acadêmicos, diplomáticos e até alguns de liderança dentro dos dicastérios, né? Esses dicastérios são os departamentos que compõem a estrutura da Santa Sé como um todo. Eu sou uma estudiosa do assunto. Então, em 2020, por exemplo, o Papa Francisco ele nomeou pela primeira vez uma mulher como vice-ministra das Relações Exteriores do Vaticano. É a Francesca Giovanni. Em 2021, por exemplo, a irmã Natalie Piquart, né, Piquart, se a gente aportuguesar, vamos dizer assim, se tornou a primeira mulher com direito a voto dentro do sínodo, né, dos bispos, né, que é algo impensável até alguns anos atrás. Então, tem mulheres também liderando museus, departamentos de comunicação, departamentos jurídicos e até atuando como conselheiras diretas do Papa. Ô Camila, e quando mulheres ocupam cargos relevantes, né, em uma instituição tão importante, né, quanto a Igreja Católica, o Vaticano, fica uma mensagem para a sociedade, uma mensagem importante, né, Camila? Eric, é aquela coisa, né? Assim, a mensagem é muito clara, né? Competência não tem gênero. Né? Então, quando uma mulher assume, né, um cargo extremamente estratégico dentro de uma estrutura tradicional como o Vaticano, ela desafia aí alguns séculos de uma certa exclusão institucionalizada. Isso inspira, mas também, obviamente, isso pressiona, né, outras organizações a reverem seus próprios padrões. Porque se até a Igreja Católica, né, que já vem mudando um pouquinho, mas ela é mais resistente às mudanças, ela está revendo seus paradigmas, o que vai justificar a estagnação de empresas, de governos? Então, para só para pensar, né, muito mais do que isso, né, a presença feminina, ela quebra os estereótipos, né, sobre o papel da mulher na sociedade. Assim, eu falo tanto do assunto e parece que esse assunto ele hoje está muito batido, mas a verdade, os números mostram que não. Então, você trazendo, né, aí essa grande instituição de influência no mundo mostra que a mulher ela não está mais apta a ocupar espaços de decisão. Ela é extremamente necessária.
A Harvard Business Review, ela recentemente mostrou, e ela faz esses estudos, né, anualmente, mulheres líderes, elas têm maiores habilidades em competências como empatia, tomada de decisão, ética e colaboração. E essas competências, elas são cada vez mais valorizadas, né, principalmente na liderança do século XXI. Eu não estou dizendo pelo contrário, eu nunca vou dizer isso, eu acho que existe sim, e cada vez maior, uma complementariedade entre homens, mulheres, entre quem quer que seja, né? Mas é importante que mulheres e que pessoas como um todo, elas chamem a responsabilidade para si, né? Para tirar esses vieses que estão aí incrustecidos há tantos anos. Ô Camila, e para a gente concluir esse nosso bate-papo, na escala de 10 níveis utilizada no Vaticano, a maioria das mulheres da Cúria está no 6º e no 7º níveis há muitos anos. Elas trabalham, portanto, em profissões, né, que normalmente exigem um diploma acadêmico. Em 2022, Camila, não sei se você tem esse dado, mas vou trazer aqui, 43% das mulheres empregadas na Cúria trabalhavam nos 6º e no 7º níveis. Qual a importância da escolaridade para as mulheres? Veja, a escolaridade eu acho que é o maior ativo, né, de alavancagem que um ser humano, né, que uma mulher pode ter, principalmente em ambientes historicamente masculinos, Eric. Quando uma mulher tem uma formação acadêmica sólida, ela não apenas ela ocupa um espaço, ela transforma aquele espaço com conhecimento técnico. Eu acho que é importante deixar isso claro, né? Por exemplo, se eu faço uma contratação, seja na Farani Escola, seja na Lavei, seja em qualquer empresa que eu atuo, eu não estou olhando ali o gênero, né? Eu estou olhando o que aquela pessoa tecnicamente é. Camila Farani. Oi. Você queria falar? Não, eu achei que você tivesse terminado o seu raciocínio, você me desculpa. Não, Pode concluir. Imagina. Então, só finalizando. Claro. Pode achar que eu já estou indo, viu, Eric? Não, imagina, para mim é um prazer conversar novamente com você. Tão bom. Eu queria que você estivesse aqui no estúdio conosco. Semana que vem eu estou aí. Legal, tá combinado, vou estar te esperando. Então, no caso da Cúria, né, esse dado ali de 43%, ele mostra que as mulheres estão preparadas, mas que elas ainda realmente elas enfrentam barreiras. Muitas vezes são barreiras invisíveis, né, para subir mais na hierarquia. Isso leva a gente a pensar, e eu queria realmente finalizar deixando essa questão, isso leva uma discussão sobre meritocracia real versus uma meritocracia ilusória. Né? O diploma ele não é só o fim, né? Ele é um começo. Tá certo, Camila Farani, foi um prazer revê-la e conversar novamente contigo aqui no Money Times. Obrigado, viu? Uma ótima tarde para você. Obrigada. Te espero então, hein? Semana que vem aqui no estúdio. É isso. Tá joia, até lá. Um abraço.